Hello everyone! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como formar frases em inglês para que você chegue na sua fluência em 6 meses. Sim, existe um jeito certo que você vai fazer para começar a formar as suas primeiras frases em inglês e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso nesse vídeo e ainda como que isso vai te ajudar a conseguir falar inglês fluente em 6 meses, ok? Então se você quer saber tudo isso, não se esqueça primeiro de deixar o seu like aqui, se inscrever aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também, claro, esteja me acompanhando lá no meu Instagram, que é @AlineCarvalhoTeacher, onde eu posto conteúdo diariamente para te ajudar na sua jornada de estudos do inglês, ok? Então, let's get started! Vamos pro vídeo! Bom, vamos então pro vídeo e como eu disse, nesse vídeo eu vou te ensinar como que você vai aprender a formar frases em inglês para chegar na sua fluência em 6 meses, ok? Então, vamos começar! Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que para a gente conseguir formar frases em inglês, é necessário que a gente conheça as bases linguísticas. O que seria isso, Aline? Bases linguísticas? Como assim? Bases linguísticas são as bases pelas quais uma língua é formada, né? Então, são as estruturas pela qual aquela língua é formada, né? Como que a gente organiza os verbos, as palavras, né? Tem um jeito certo ali dessa frase ficar, como que ficaria, né? E em cada língua isso vai mudar. Nós temos idiomas completamente diferentes do nosso, como por exemplo o mandarim, o russo, o alemão, e que eles mesmos têm a sua própria base linguística, ok? No caso do inglês, como a gente está falando aqui, ela é uma base linguística mais simples, é algo mais fácil de entender, muito parecido com o português, inclusive, eu sempre venho falando isso tanto aqui nos vídeos quanto para os meus alunos, mas enfim, de qualquer forma, o inglês ele é muito fácil porque ele tem uma base linguística muito parecida com o português, que até nos ajuda para a gente ter ali uma compreensão melhor daquilo que a gente está falando, né? E bom, Aline, mas que bases linguísticas seriam essas que a gente precisa entender? Como é que vai se dar esse processo, tá? Bom, basicamente, você aprender a formar frases, né? Você precisa aprender as bases linguísticas e as bases linguísticas, elas incluem saber o que é um verbo, o que são os sujeitos, o que são os substantivos, as expressões comuns, etc, né? Então, eu costumo dizer que é até importante você ter uma prévia noção do que são essas coisas aqui no português, para que você consiga se desenvolver muito bem no inglês, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que não sabem nem o que é um verbo no português mesmo. E aí fica meio difícil, né, pra gente conseguir avançar no inglês. Mas fique tranquilo, porque se você for essa pessoa, eu já vou te explicar aqui de uma forma muito fácil de entender, tá? Bom, basicamente, um verbo é aquilo que a gente faz como ação. Verbo é ação, né? O que seria um verbo? O verbo é tudo aquilo que a gente tem aqui na nossa língua portuguesa, terminado com ar, e ir, né? Ou seja, o que seria isso? Comer, beber, dormir, andar, passear, tudo que termina com ar, ir, que está denominando essa ação, né? Que a gente está fazendo alguma coisa, isso é um verbo, ok? Explicando aqui essa gramática no português mesmo, só para você ter uma noção do que eu vou te apresentar aqui. Então você pode até nesse momento começar a pensar em vários verbos, né? O que seria verbo aqui no português? Por exemplo, assistir, que é o que você está fazendo agora, você está assistindo essa aula, assistindo esse vídeo do YouTube, ou seja, atividades que você faz são ações, né? E quando o verbo tá nessa forma que eu acabei de explicar aqui, né, formado por ar, ir, ele tá no que a gente chama de infinitivo, ok? É muito importante também que você entenda isso, porque as frases que eu vou trazer aqui nesse vídeo, elas estão formadas no infinitivo, tá? Então, basicamente, isso é o verbo, ok? Isso que eu acabei de te explicar é o verbo. Bom, agora, o que a gente vai ver? Os sujeitos. O que são os sujeitos? Sujeitos é muito fácil de você entender. O sujeito é a pessoa que realiza a ação junto com o verbo. Então, por exemplo, quais que são os sujeitos aqui na nossa língua portuguesa? Seria, sabe aquela coluna lá tão conhecida? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Ou seja, esses são os nossos sujeitos. Sujeitos são basicamente as pessoas, né? Sujeito é pessoa. É o similar, né? E como é que fala? Sinônimo. Isso, sujeito é sinônimo de pessoa. Então, são as pessoas da nossa língua, né? Então, aqui no português nós temos o eu, tu, ele, nós, vós, elas. Esses sujeitos, o que eles fazem? Eles andam junto com os verbos. Por quê? Porque são eles que dão ação aos verbos, né? Então, por exemplo, eu como, eu quero, eu ando, eu passeio, eu assisto. Eu estou usando o sujeito eu, né? Que é a pessoa eu, mais o verbo, mais a ação que aquela determinada pessoa está fazendo, ok? Nós também vamos ter os substantivos. O que são substantivos? Substantivos são as palavras,
tá? Substantivo, basicamente, é uma palavra, é o que dá nome para as coisas, tudo que nomeia as coisas. Então, por exemplo, você está assistindo esse vídeo pelo celular, então o celular é um substantivo, pelo computador, pelo notebook. Por exemplo, eu estou vestindo uma camiseta, aliás, uma camisa, eu tenho cabelo, enfim, né? Qualquer coisa que você possa dar nome, isso nós chamamos de substantivo, ok? É muito importante que você entenda isso também. Fora isso, fora essas bases linguísticas, tá? Você também vai ter que entender que, às vezes, o inglês ele tem umas expressões que não tem como a gente traduzir aqui ao pé da letra para o português, tá? Então você já vai ter que se acostumar com isso, mas você vai simplesmente entender e captar quais que são as expressões mais comuns, o que eles mais falam, tá? E isso, claro, na sua vivência você vai estar aprendendo, não se preocupe com isso, ok? Bom, por que isso é importante, Aline? Como assim? Não entendendo nada do que você está me falando. Bom, essa etapa é importante para você entender a dinâmica da língua e como a sua estrutura funciona para você aprender a falar e escrever corretamente, né? Então, por exemplo, é muito chato, por exemplo, você ver uma pessoa que não sabe formar uma frase direito, tanto aqui no português quanto em qualquer outra língua. Então, você ter esse domínio, só de você saber essas pequenas coisinhas aqui que eu tô te apresentando, tá? E eu já vou te dar aqui frases de exemplo, de explicar como que você vai formar suas primeiras frases. Mas só de você estar tendo esse conhecimento e realmente ali colocando em prática isso que você está aprendendo, já é um grande passo, ok? Porque só assim você vai aprender a escrever corretamente e, claro, aprendendo a escrever corretamente, você também vai estar aprendendo a falar corretamente, isso mesmo. E é muito legal quando você sabe se comunicar corretamente, tanto em português quanto mais em inglês, não é? Bom, então agora, né, vamos avançando aqui e eu vou te explicar então como que os verbos são formados. Então, como eu expliquei, o verbo é tudo aquilo que é ação, né? Tudo aquilo que os sujeitos praticam é um verbo. Então, no inglês, como é que vai ficar essa questão dos verbos, né? Nós temos algumas regrinhas aqui para os verbos. Bom, o infinitivo dos verbos em inglês é formado por to mais o verbo, ok? Como assim, Aline? Eu coloquei aqui o exemplo do verbo to be. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar desse verbo. Quem é, né, que não conhece o verbo to be? Todo mundo conhece, tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui sabe o que eu estou falando. Bom, lembra que eu falei que para a gente colocar um verbo no infinitivo aqui no português, a gente fala tudo que termina com ar, er e ir? Pois bem, no inglês a gente vai formar o infinitivo dos verbos com o to na frente. Então, por exemplo, aqui o verbo to be. O que significa o verbo to be? O verbo to be é ser ou estar. Percebe que a tradução aqui para o português eu coloquei o quê? Um where e um are, né? Porque ser nós temos o where e o estar nós temos o are. Então lembra que eu falei que tudo que termina em are, er, ir é um verbo no infinitivo aqui no português. Então dessa forma nós temos aqui o verbo to be, que significa ser ou estar, ok? No inglês, para formar o infinitivo do verbo, a gente vai colocar o quê? O to, tá? No to na frente. Então, por exemplo, o verb to be, o verbo to be, ok? Bom, eu só apenas pontuei aqui que existem alguns casos em que o infinitivo vai ser formado por ing. Mas nessa aula nós vamos só trabalhar com o infinitivo to, tá? Porque eu tô aqui levando em consideração que você tá apenas começando a formar as suas frases, então não é muito interessante que eu traga alguns conteúdos mais complexos, né? Porque é interessante você dominar essa parte aqui que eu vou te apresentar primeiro. E depois, posteriormente, nos seus estudos, você vai conseguir avançar, tá? Então, existem alguns casos, sim, que o infinitivo é formado por ing, mas eu estou deixando aqui somente, tá? Com o infinitivo do to. Nessa aula, nós vamos só trabalhar com o infinitivo to para formar as frases, tá? Bom, e agora eu vou entrar aqui com você em quais que são os sujeitos. Lembra que eu falei que aqui no português a gente tem os sujeitos que são eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas? Pois bem, no inglês a gente tem uma estrutura muito parecida, na verdade é quase igual, só vai mudar em algumas coisinhas que eu já vou explicar agora, ok? Bom, então vocês viram aqui que aqui eu coloquei duas colunas de sujeito. Por que duas colunas de sujeito, Aline? Porque no inglês nós temos dois tipos diferentes de sujeito, tá? Nós temos os sujeitos que fazem a ação e os sujeitos que recebem, ok? Então, nesse caso aqui, os sujeitos da primeira coluna, eles fazem a ação e os da segunda recebem, tá? Eu já vou te mostrar na prática como que isso vai ficar para você entender melhor. Bom, mas vamos começar aqui com o primeiro sujeito, né? Nós temos o I. I, o que seria o I? Seria eu, right? I. Próximo sujeito, nós vamos ter o you. Vocês podem perceber aqui que eu coloquei entre parênteses a pronúncia de cada sujeito, tá? Só para vocês entenderem. Mas basicamente, ó, ficaria eu, tu, ele, ela, it, que a
gente utiliza para ele ou ela, mas somente para objetos animais, tá? We, nós, you, vocês, tá? Porque no inglês não existe yous. O mesmo you que vale para você, vale para vocês, tá? E o they. Mas eu vou repassar aqui de novo cada um, tá? Então nós temos o I, que significa eu, né? O primeiro sujeito, I. Nós vamos ter o you, que significa você, você é o segundo sujeito. He, o que é he? É exatamente nessa pronúncia que eu coloquei aqui. He é ele, right? She é ela, ok? O it, que eu falei pra você, nós vamos usar para objetos e animais, tá? Mas, ou seja, tudo que não se relacionar a uma pessoa, a gente utiliza it no inglês, tá? Isso é uma das diferenças do inglês pro português. Nós vamos ter o we. O we significa we. O we somos nós, né? We. O you, como eu falei aqui, esse segundo you, ele vai significar vocês, né? No plural. You. E por último, nós vamos ter o they, ok? E é muito importante eu pegar aqui nessa questão da pronúncia, porque quando a gente tá falando desse último sujeito, they, e quando a gente utiliza esse TH em inglês, né? Que é algo que nós não temos aqui no português, a gente precisa colocar a nossa língua entre os dentes e dar um pequeno soprinho, então fica they, percebem? Mas é algo bem sutil, tá? Então vai ficar como they, ok? Bom, agora os sujeitos da segunda coluna, que são aqueles que recebem a ação, tá? Nós vamos ter o me, então I, ele vai virar o me. O you vai virar o you, right? O he vai virar him. A she vai virar her, tá? O it vai continuar it, então bem fácil, tá? Para objetos animais. O we vai virar us, tá? Esse aqui muda um pouquinho, ó. O we, nós. Se for na forma de receber, vai virar us. O you vai continuar you. E o they vai virar them, ok? Them. Então, né, forçando aqui a pronúncia, them. Bom, eu vou falar de novo aqui essa coluna, só para vocês entenderem, tá? Nós vamos ter um me, you, him, her, it, us, you e them. Agora eu vou falar aqui os da primeira coluna, tá? E os da segunda, só para você conseguir associar. Então, a gente pode falar de duas formas. I ou me. Você, you, sempre vai ser you, ok? Ele vai ser he ou him. She vai ser she ou her. It vai ser it também, tá? We, que somos nós, vai ficar us. E o it, que eu esqueci de falar aqui, ele ou ela para objetos e animais, ok? O we, que vai ficar nós, que vai virar us. You vai continuar sendo you e they vai virar sendo them, ok? Bom, bem fácil essa estrutura aí, vocês já viram, né? Basicamente, esses são os sujeitos em inglês, são esses sujeitos que a gente vai estar sempre trabalhando. Então é muito bom que você memorize isso, tá? Se você quiser voltar, inclusive, para essa parte do vídeo, para você conseguir pegar um pouquinho a questão da pronúncia que eu apresentei aqui, eu acho bem interessante, ok? Bom, mas vamos continuar seguindo, então, para como que nós vamos formar as frases, tá? Bom, e aí é que tá, né? Eu acabei de explicar aqui como os verbos são formados e os sujeitos. Agora a gente vai começar a formar as frases. Como que a gente começa a formar frases simples, né? Bom, para formar frases simples, a gente pode trabalhar com a estrutura de sujeito mais verbo mais substantivo. O mais verbo aqui ficou escondido, tá? Por causa da minha imagem aqui. Mas enfim, para formar essas frases simples, a gente vai trabalhar com a estrutura sujeito mais verbo mais substantivo. Então, sujeito, né, vocês já sabem quem é. São aquelas pessoas, são basicamente as pessoas que fazem a ação na frase, tá? Nós temos o verbo, que é o que está sendo realizado, e o substantivo, que é o que dá nome para todas as coisas. Então aqui, ó, nós vamos começar a ver alguns exemplos práticos. Começando com esse primeiro aqui. O que significa essa primeira frase, Aline? I want to be a singer. I want to be a singer. Eu quero ser um cantor ou uma cantora, ok? I want to be a singer. O que é o want aqui nesse caso? O want significa querer, ok? Então, want é o verbo querer, to want. Só que na conjugação vai ficar como I want, eu quero, certo? I want to be a singer. O que é o to be? Lembra que o verbo to be é o verbo ser ou estar? Pois bem, então aqui, como eu tenho que colocar esse verbo aqui no infinitivo, o que é o infinitivo? Lembra? Are, ir e ir. Então eu vou ter que colocar ele com to. Porque a frase vai ficar assim, eu quero ser um cantor, certo? Então, I want, que é o verbo querer na conjugação, né? O I, lembra que é o sujeito que é o que pratica a ação, então vamos usar I nesse caso, tá? Não me.
I want to be a singer. I want to be a singer, ok? Essa é a primeira frase, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o to be e não só be. Porque o to be significa ser ou estar, está no infinitivo, ok? Nesse caso aqui. Então, como eu tô falando, eu quero ser um cantor, ser termina com er, certo? Está no infinitivo, por isso que eu coloquei aqui I want to be a singer. E aqui entre parênteses já está a pronúncia para vocês, ok? I want to be a singer. Próxima, she likes to eat pizza. O que seria esse likes aqui? Like é você gostar de algo, tá? E tem basicamente a mesma pronúncia do português, o like, que a gente dá, né? Like. Só que no inglês nós temos também um verbo chamado to like, que significa o verbo gostar, tá? E também pode ser curtir. Então, she likes to eat pizza. Percebe que aqui, ó, eu coloquei esse like com S. Mas por que, Aline? Isso porque na conjugação verbal do presente, para he, she, it, a gente vai precisar adicionar um S depois, ou um ES, ou um IES, dependendo do verbo, tá? Mas basicamente o que você tem que lembrar é que aqui, ó, para he, she e it, na conjugação verbal do presente, a gente vai ter que adicionar um S, tá? Então, she likes, ela gosta, vai precisar desse S. Se fosse eu, I like, vai ficar sem o S, entendeu? Porque essa mudança a gente só tá fazendo para he, she ou it, tá? Então vai ficar she likes to eat pizza. Ela gosta de comer pizza. O que é esse to eat aqui, né? Da pronúncia aqui, to eat. To eat é o verbo comer, ok? To eat. Então lembra do infinitivo to eat, porque o que é essa frase aqui? She likes to eat pizza. To eat, comer. Então, ó, ela gosta de comer pizza. Como esse comer tá no infinitivo, então tem que colocar o to. She likes to eat pizza, ok? Próxima frase aqui, they want to have a car. They want to have a car. O que seria isso? Eles querem ter um carro. Então, lembra daqui do sujeito they, né? Eles querem, que é o verbo querer, que eu coloquei aqui em cima, né? I want to be a singer, é o mesmo. They want to have, que é ter, to have a car, um carro, ok? Esse a em inglês significa um, tá? Ou uma. Igual esse azinho aqui, ó, do I want to be a singer. Um cantor, ou uma cantora também, poderia ser nesse caso, tá? Então vai ficar como they want to have a car. Eles querem ter um carro, ok? They want to have, nós temos o verbo to have, igual aqui da pronúncia que eu coloquei, to have. O que é o to have? O to have é ter, ok? Ter. Então, they want to have a car. They, eles, want, querem, to have, que eu preciso colocar o to para formar infinitivo. They want to have, que é ter, ó, ter, termina com er. They want to have a car, um carro, ok? Próxima frase aqui bem simples, ó. He likes dogs. He likes dogs, tá? Dogs, acho que vocês já sabem, é cachorro em inglês. E por que aqui eu coloquei he e tá com likes, mas tá com S? Porque lembra que eu falei aqui, para he, she e it, a gente vai ter essa alteração nos verbos na conjugação do presente e eles vão ficar com um S, ok? Então por isso que precisa ser he likes dogs. E se eu quisesse falar que eu gosto de cachorros, como é que ficaria? I like dogs. Não precisaria colocar esse S no likes, tá? Mas porque nós temos essa regra do he, she, it, a gente coloca esse Szinho, ok? He likes dogs. He likes dogs, ok? Ele gosta de cachorros, ok? Perceba que no inglês aqui eu não preciso colocar algo dizendo de. Porque, por exemplo, aqui no português, ele gosta de cachorros, não ficaria legal. A gente tem que adicionar essa preposição de. Ele gosta de cachorros. Mas no inglês, nesse caso aqui, você utilizando o verbo like, se for somente substantivo, não precisa. He likes dogs. Agora, por exemplo, se eu falasse assim, ele gosta de ter cachorros, como que ficaria? Aí eu coloquei um verbo no meio, ó, ter. Lembra que todo verbo no infinitivo, para formar esse tipo de frase, a gente vai ter que colocar o quê? O to. Então, ter. Ele gosta de ter. He likes to have, que aqui vocês viram, né? Ter. Igual esse exemplo aqui, they want to have a car. He likes to have dogs. Ele gosta de ter cachorros, ok? Próxima frase aqui, nós vamos ter o I love you. I love you, ok? Eu sei que muita gente fala essa frase errado. As pessoas costumam falar I love you. Mas não é assim que a gente fala, tá? A gente fala I love you. Porque eu estou aqui utilizando o verbo to love. O verbo to love é o verbo amar em inglês, tá? Como vocês já devem saber.
Então, como é que fica essa frase aqui? I love you. Lembra a conjugação do verbo amar. I love you. Se fosse ela aqui nesse caso, ficaria she loves. She loves. Ok? Tipo, ela te ama. She loves you. Por que loves com esse S? Porque lembra que para he, she, it, no presente, na conjugação verbal do presente, né, no que está acontecendo agora, a gente vai ter que adicionar esse Szinho, ok? Então ficaria, né, she loves you. Esse you aqui, ele na verdade ele se encaixa nessa segunda coluna aqui de sujeitos, ó, porque ele está recebendo a ação, né? O que está dando a ação aqui? I, porque I tá com o verbo, né? I tá fazendo o movimento. I love you, tá? E o you tá simplesmente recebendo. Por exemplo, muda se eu colocar outro sujeito. Por exemplo, he loves her. Olha só que interessante. Aqui eu tô usando quem? Eu tô usando he. He é ele, certo? Então vai ficar como? He loves her. Ele, eu tô falando ele, ama ela. Por que fica esse loves com S? Porque lembra, para he, she, it, na conjugação verbal do presente, tá? É somente no do presente a gente vai ter que colocar esse S. Então, por exemplo, se for no passado ou se for em outra situação, não precisa, tá? É só na questão do presente que a gente vai ter essa regrinha. Para he, she, it, a gente vai sempre estar tendo que colocar um S nos verbos do presente. Então, por exemplo, ela come, she eats. Ela quer, she wants. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo, I want, mas se fosse ela, she wants com S, entenderam? Então, ficaria aqui nessa frase, ó, he loves her. O que significa isso? Lembra que aqui, ó, eu tô falando que nós temos dois tipos de sujeito? Um faz a ação e o outro recebe? Então, aqui nesse caso, eu tô falando de quem? Dela, her. Nesse caso, ela está recebendo a ação. Por isso que não ficaria, por exemplo, aqui, he loves she. Não, porque nesse caso, como o her não faz nada, só tá recebendo, então tem que ficar her. He loves her. O que significa he loves her? Ele ama ela, ok? He, que é ele, loves por causa da regrinha do he, she, it, do S. Her por quê? Her porque eu estou falando dela, ok? Só que aqui, ó, ela está na posição apenas de receber o amor dele. Então, he loves her, tá? Não poderia ficar, por exemplo, he loves she, ok? Então, vocês perceberam que essas pequenas regrinhas, esses pequenos estruturas da língua já te possibilitam com que você forme várias frases? Frases iguais a essa que eu tenho certeza que agora você já está sabendo formar. Inclusive, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Quais são as frases que você mais gostou, como é que você vai começar a fazer suas frases a partir de agora, que eu quero muito saber, tá? Bom, e eu vou te dar aqui agora algumas dicas para continuar formando frases e falar fluente, tá? Então, as frases que eu utilizei aqui foi na estrutura sujeito, mais verbo, mais substantivo. Então, se você quiser ter um dossiê mais completo de frases novas para você formar, você apenas precisa aprender as palavras e os verbos mais utilizados, ok? De início, você não precisa ficar estudando um monte de verbos. Não, estuda só os mais utilizados, tá? Eu coloquei alguns aqui, inclusive, nessas frases de exemplo. Mas começa com os verbos mais utilizados. Como que eu vou saber as minhas palavras e os verbos mais utilizados? Bom, numa simples pesquisa, você já vai conseguir descobrir, e isso não vai ser tão difícil, ok? Hoje em dia, na internet, já está tudo muito disponibilizado facilmente, então você vai conseguir fazer isso, tá? Não se preocupe. Não se cobre muito. Por quê? Porque eu sei que de início, assim, a gente já se cobra uma perfeição, e se a gente erra algo já, a gente não gosta. Mas você não precisa ter esse tipo de pensamento, tá? Você está começando a aprender inglês, então é normal que você cometa alguns erros, mas o importante é que você não pare, o importante é que você sempre esteja estudando essa forma aqui de formar frases, para que você já consiga evoluir, tá? Basicamente, se divirta montando frases, ok? É um processo muito legal quando você está simplesmente começando ali a montar essas primeiras frases e você vê que você acerta, ok? No início não tem problema você ir pesquisando no Google Tradutor para ver se tá certo, tá? É o começo mesmo e é realmente assim que você vai fazer. Aprenda também as expressões mais utilizadas. Então, lembra que eu falei que no inglês a gente tem algumas expressões que a gente não consegue traduzir para o português? Então, exatamente. Inclusive, depois eu pretendo até fazer um vídeo explicando para vocês quais que são as expressões mais utilizadas para vocês conseguirem decorar e ter aí na ponta da língua, ok? E bom, você vai fazer esse processo e depois avançar para a leitura de textos e associar com a prática da fala, tá? Então, eu até sugiro que você assista de novo, reveja todas essas frases aqui que eu falei. Procure entender também o significado de cada uma, tá? Eu não deixei o significado aqui justamente para que você não fique tão preso à tradução, mas para que você internalize isso na sua mente, tá? Essa associação.
Depois você pode pesquisar, revisar, inclusive, como que eu falei aqui as pronúncias e até mesmo colocar essas frases de novo, né? Pesquisá-las novamente para você entender a pronúncia, ok? Então é muito importante que você faça esse processo, tá? Porque dessa forma, em até 6 meses, estudando 20 minutos por dia, você chegará na fluência. Inclusive, eu até recomendo que você assista aqui o meu vídeo de como falar inglês fluente em até 6 meses. Eu explico também como fazer uma imersão completa para que você associe o que você estuda na prática para que você consiga estar realmente falando inglês. Bom, mas só de você saber de fato essa estrutura de frases e como que você vai montar já facilita muito, tá? E é claro que você precisa ter sim uma constância nisso, tá? Não dá, por exemplo, só para assistir esse vídeo aqui e ficar fluente. Não, você precisa realmente expandir mais o seu vocabulário e praticar também junto com isso a fala. Então eu sugiro que você dê uma breve pesquisada. Isso não leva mais de 20 minutos por dia, tá? Eu realmente sugiro que você separe 20 minutos por dia para os seus estudos, inclusive nos outros vídeos aqui do canal eu tenho falado isso, de que pelo menos 20 minutos por dia já é o suficiente para sua mente começar a associar. E claro, você vai depois avançar para textos, começar a entender o significado de textos, formar mais frases em inglês desse tipo, entender também outros tipos diferentes de frases, tá? Mas eu sugiro que você comece com essas. E também, claro, você vai treinar sua pronúncia, treinar sua fala e fazer a imersão. Também recomendo que você assista os vídeos aqui do canal onde eu falo como aprender inglês com filmes, com músicas, porque é muito importante que você faça, sim, uma imersão, ou seja, com que você se coloque em contato com a língua para que você desenvolva a sua fluência, ok? Bom, basicamente, gente, é isso para esse vídeo. Dessa forma, em até 6 meses, estudando 20 minutos por dia, você chegará na fluência, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido de fato como que vocês podem montar essas pequenas frases em inglês. E claro, se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui para mim no comentário. Inclusive, vou até deixar um desafio aqui para vocês. Forme aqui pelo menos 3 frases parecidas com essas aqui, que eu quero corrigir vocês, eu quero estar auxiliando para ver se realmente está certo, para ver se vocês podem realmente progredir aí nos estudos de vocês, ok? That's it, guys! Esse foi o vídeo de hoje. Agora você já pode começar a formar suas frases em inglês, então se divirta nesse processo. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo para mim. Me fale se você ficou com alguma dúvida, o que você achou, como é que tá sendo aí a sua prática das suas primeiras frases, como que você vai fazer. Eu tô muito curiosa para saber, ok? Então fala aqui comigo nos comentários. Não se esqueça também, claro, de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like nesse vídeo aqui para me ajudar e também esteja me acompanhando lá no meu Instagram, que é @AlineCarvalhoTeacher, ok? That's it, guys. See you on the next video, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!